a fé em Deus, a serenidade de fazer o melhor daquilo que está sob o seu controle, né? Com o apoio da nossa fé. E o que não está no nosso controle, certamente está sob o domínio de Deus. Então, bom domingo para todos vocês. Eu tenho certeza que a gente vai vencer. Afinal de contas, quem é que poderia imaginar eu e mais um ou dois, talvez, correndo atrás de uma lei Magnitsky pela primeira vez numa autoridade brasileira e pedindo, né? Porque a gente não aplica a lei Magnitsky, a gente não tem o poder da caneta. E aconteceu, sem recurso, com quase nenhum apoio, gastando recurso próprio e por vezes ainda sendo criticado por gente que você achava que estava do seu lado. Então, pode ter certeza que a gente está no caminho certo. Tem muita gente, além de Deus, olhando por nós. A pergunta que eu mais escuto todas as vezes que eu vou às ruas, em qualquer cidade de Goiás ou do Brasil, a pergunta é: o que a gente pode fazer para parar essa ditadura do judiciário? De que forma a gente pode devolver o Brasil à normalidade, e acabar com essa perseguição, acabar com as prisões ilegais e soltar os prisioneiros políticos? Bom, a resposta você já deve saber, mas vale a pena lembrar. Apenas a maioria no Senado é capaz de resgatar o Brasil. Não importa quem seja eleito como presidente, não importa quantos deputados federais a direita faça. Apenas o Senado tem a prerrogativa constitucional de colocar um freio nessa ditadura do judiciário e de levar adiante o impeachment do Alexandre de Moraes. E não basta ter uma maioriazinha simples, não. Hoje nós temos 41 senadores favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes, porém o presidente da casa, o Alcolumbre, o protege. Inclusive, muito provavelmente virá a ser também mais um sancionado. Então por que isso aconteceu? Porque quando foi feita a votação para presidente do Senado, a maioria votou no Alcolumbre e ele teve mais votos, então ele é que decide. Ele tem nas mãos a prerrogativa de decidir se abre ou não um processo de impeachment ou até mesmo uma CPI do abuso de autoridade. CPI da toga ou até mesmo CPMIs. A única solução que o Brasil tem, isso que fique bem claro, porque às vezes as nossas atenções ficam muito voltadas apenas à presidência, a única solução para tirar o Brasil dessa situação que ele está agora é termos maioria no Senado. E o PT entende isso, tanto que ele entende que já está trabalhando. Há um ano da eleição, direita e esquerda priorizam vagas no Senado. Não é só a direita que está priorizando isso. O PT, a esquerda, sabe que se eles não tiverem maioria no Senado, não tiverem controle do Senado, o Senado também não só pode fazer impeachment do Alexandre de Moraes e de outros violadores dos direitos humanos, pessoas que desrespeitaram a Constituição, mas como também pode bloquear o presidente de esquerda. Suponhamos que a esquerda esteja convicta de que eles vão conseguir reeleger Lula. Eles sabem que se nós tivermos maioria no Senado, não há a menor possibilidade do governo Lula fazer qualquer coisa. E conseguir maioria no Senado é mais fácil. São apenas 81 senadores, enquanto na Câmara dos Deputados, que são 513. Fazer maioria de direito na Câmara dos Deputados é extremamente difícil. A nossa intenção é chegar a 1/3. Nós somos hoje em torno de 1/5. Nós temos 100 deputados que são realmente de direita e da oposição. A nossa intenção é chegarmos a aproximadamente 160, 170 deputados. Isso com muita esperança mesmo, tá? Mas o Senado já está meio que configurado com maioria de direita. E a esquerda vai fazer tudo para impedir que a gente chegue lá. Então o quadro hoje é o seguinte, tá? Nós temos hoje 30 que são governistas e 31 da oposição. Porém, os governistas conseguem mudar, modificar, manipular os votos de boa parte do centrão, esses que flutuam. Dos mandatos que vão acabar agora, 23 da esquerda vão acabar, 14 da direita vão acabar, ou seja, eles vão buscar a reeleição. Já vamos ficar com maioria. Nós já vamos ficar com 17 senadores de maioria de direita. E eles vão perder 23 cadeiras. São essas cadeiras que a gente tem que disputar. Como ficam sem os senadores em fim de mandato? Então nós ficaremos com 17, né, os que vão continuar até 2030, 17 são de direita e apenas 7 são de esquerda. Se a gente mantém essa proporcionalidade aqui, nós teremos a esmagadora maioria do Senado, algo que nunca foi visto antes. A situação é tão desastrosa para a esquerda que o Lula está colocando metade dos ministros para disputar eleições. Então olha só a quantidade que vão para o Senado. Simone Tebet vai para o Senado, Alexandre Silveira para o Senado, Carlos Fávaro, Senado, Silvio Costa, Senado, Rui Costa, Celso Sabino, André Fufuca, todos esses são ministros hoje do Lula que vão para o Senado. Para concluir, nós temos que escolher os nossos senadores nos seus estados e apoiá-los sem hesitação. Então nós temos vários candidatos que já estão se colocando aí, que já tem um nome bem forte. Nós temos Sanderson no Rio Grande do Sul, nós temos o Capitão Alberto Neto no Amazonas e vários outros. Eu não vou listar todos, mas pelos nossos cálculos,
Se nós fizermos, gente, olha só como que não está distante para a gente resgatar esse país. Se nós fizermos, são 54 próximos votos, próximos vagas. Se nós fizermos 24, apenas 24, com esses 17 que já vão ficar, isso dá 41. Isso é maioria no Senado. Isso quer dizer que a gente pode eleger o nosso presidente do Senado, e este presidente do Senado vai ser de direita, raiz, ele vai poder dar abertura no processo de impeachment, e ele, junto com a maioria do Senado, poderá finalmente dar um basta no que está acontecendo. Então a salvação do nosso país não está longe. Eu acho que muitos vão ser perseguidos ainda, talvez presos, censurados, vidas destruídas, mas nós temos que nos manter resilientes e fazer a maioria no Senado. Sinceramente, gente, o próprio Bolsonaro disse isso. A maioria no Senado é mais importante do que qualquer que seja o candidato à presidência em 2026. Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Venezuela, hoje, dia 5 de outubro de 2025, 6 da tarde aqui no Rio de Janeiro, 5 da tarde lá em Caracas, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos a informação de que os Estados Unidos fizeram uma série de exercícios militares ali no Caribe, ali em Porto Rico, um monte de coisa acontecendo aqui. O Trump falou numa declaração, hoje foi o dia da Marinha Americana, o Trump foi visitar navios da Marinha Americana, não consta que sejam os navios ali do Caribe, tá? Mas foi visitar os navios da Marinha Americana e declarou que os Estados Unidos já têm o controle sobre o Mar do Caribe, que não passam mais drogas pelo Mar do Caribe, e que ele está pronto para a fase 2 dessa operação. Qual será essa fase 2? Ele não falou, vamos aguardar para ver o que é. Mas a gente teve também uma informação sobre os exercícios militares brasileiros aqui na foz do Rio Amazonas. O exército brasileiro fez um negócio bonito, um monte de ordem unida, um monte de coisa, botou um navio ali grandão e coisa e tal. E aquilo que eu falo para vocês, eu estou preocupado, porque esse é o maior exercício militar brasileiro dos tempos recentes, e justamente nesse momento, né? Eu temo muito que o Lula esteja adorando criar uma briga com os Estados Unidos, criar uma briga com o Trump, porque ele acha que isso vai ajudar ele eleitoralmente ano que vem, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Perni Ornitorrinco, reforma do STF depois de tirar Moraes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Trump hoje foi fazer os exercícios da Marinha Americana. Não está muito claro onde é que foi isso, mas deve ter sido ali em algum lugar ali em Nova York, Washington, né, algum lugar na base. Ele foi em vários navios aqui, né, assistiu alguns exercícios, algumas coisas do pessoal da Marinha fazendo ali, coisa e tal. Muito bacana isso, prestigiando a Marinha Americana, que lembra, é o pessoal que está fazendo essa operação lá no Caribe, tá? Não é o exército americano não é a aeronáutica americana não, é a Marinha Americana. A Marinha Americana tem uma força muito grande. E fizeram esse monte de exercícios aqui, ó. Isso daqui foi onde o Trump fez, né? Então aqui, ó, os Navy SEALs fizeram uma série de operações aqui de descida em corda, tá vendo? Descida em corda e coisa e tal, para mostrar para o presidente Trump, coisa e tal, é a primeira-dama. Mas, de novo, isso aqui não foi no Caribe, isso foi lá nos Estados Unidos. De qualquer forma, uma demonstração muito forte da Marinha Americana, né? Realmente, ninguém tem dúvidas que a Marinha Americana é a marinha mais capaz do mundo, a mais forte do mundo. Hoje em dia, ninguém tem sequer perto do número de ativos da Marinha Americana, né? Enfim, de qualquer forma, uma demonstração de força importante lá dos Estados Unidos, que certamente tem impacto nessa guerra. Dá para ver até porque o Maduro, por outro lado, também fez uma reunião lá no bunker dele, lá, escondido e coisa e tal, e elevou a categoria de militares 3 generais que tinham sido aposentados na época, antes do Hugo Chávez e coisa e tal, pegou 3 milico velho lá e botou de novo como general e coisa e tal. Eu não sei, alguém avisa pro Maduro que não é general que ganha guerra não, tá gente? General, assim, é lógico, é importante você ter bons generais, mas não sei se faz tanta diferença no final das contas. O que ele está preocupado, como vocês sabem, é traição, né? É pessoas traírem ele. Então ele quer trazer todo mundo para o esforço de guerra dele, porque, né, ele dá dinheiro pra galera e aí a galera não cria ideia de, sei lá, fazer uma revolução ou tirar o Maduro do poder ou alguma coisa assim, né? Enfim, essa é a coisa lá da Venezuela. A Venezuela fez também um exercício de blindados aqui híbridos, né? Blindados que também vão na água e coisa e tal, transporte de pessoal que também são anfíbios, né? Que também podem ir na água. Então fizeram o exercício aqui, entraram no navio e coisa e tal.
Um monte de exercício, que de novo não quer dizer absolutamente nada, porque vocês sabem que por mais que eles tenham, sei lá, quantos aqui, tem 14 blindados desse tipo, pois é, uma piada. Um míssilzinho Tomahawk nisso daqui resolve esse problema todinho, eles não precisam ter problema nenhum, né? Mas aí vem o lado que me preocupa ainda mais, né? É esse exercício aqui da Operação Atlas. A Operação Atlas, Forças Integradas na Defesa da Amazônia. Isso aqui, ó, Ministério da Defesa do Brasil, tá? A gente tá falando aqui do Múcio. O Múcio tá publicando isso daqui, ó. A Operação Atlas reúne cerca de 10 mil militares das Forças Armadas no maior exercício militar conjunto do Brasil em 2025, em um esforço integrado para fortalecer a presença e a prontidão das Forças Armadas no território nacional. Aqui em Belém, a Marinha do Brasil participa da Operação Atlas com o navio aeródromo Multipropósito Atlântico, o maior navio de guerra da América Latina. Ele atuará juntamente com a aeronave P-95 Bandeirulha da FAB, que atuará em ação de patrulha marítima na foz do Amazonas. Também está presente no exercício o navio de desembarque de carros de combate Almirante Saboia, transportando tropas e equipamentos em um deslocamento inédito numa região estratégica do país. Na Atlas, o Exército mobiliza tropas, viaturas e blindados em operações terrestres integradas na Amazônia brasileira. De novo, não vou ficar tocando o vídeo todo deles aqui, fala um monte de exercício, a aeronáutica também está envolvida e coisa e tal, botou o pessoal todo aqui. E, de novo, não tem nada de errado, eu acho que é importante o Brasil fazer exercícios militares, mostrar presença lá na Amazônia, é importante, o Brasil tem que... É isso que eu espero dos milico brasileiros, os milico tem que estar lá para defender mesmo, se alguém quiser invadir a Amazônia. Agora, a minha dúvida nessa história toda é... Precisava fazer esse exercício nesse momento, né? No momento que os Estados Unidos está criando confusão lá com a Venezuela, que o Maduro está fazendo merda lá pra caramba e coisa e tal. Precisava, neste momento, o Brasil fazer uma grande operação militar ali. E eles estão dizendo que já era uma coisa esperada, que já estava programado e não sei o que lá, e não sei o que, coisa e tal, mas eu fico com uma pulga atrás da orelha, porque a minha visão é que isso seria muito conveniente para o Lula arrumar uma confusão com o Trump. Ah, Peter, mas a gente arrumar uma confusão com o Trump invade o Brasil e coisa e tal, e aí acaba tudo e não sei o que lá. Não, mas não é isso, cara. Confusão tem vários graus de confusão. Os Estados Unidos não têm condição de tomar o Brasil inteiro. O Brasil é simplesmente grande demais para ser simplesmente invadido e tomado e coisa e tal. É verdade. Se os Estados Unidos realmente quiser, 3 bombinhas atômicas ali em Brasília resolve o problema rapidinho, resolve o problema dos Estados Unidos e do Brasil também. Mas não vai fazer esse tipo de coisa, eles não vão chegar a isso, né? Então, assim, o mais provável é que tenha alguma escaramuça, bateu ali, brigou, não sei o que lá, tem alguma coisa. Isso vai dar matéria para o Lula usar eleitoralmente isso e não vai mudar em nada a operação por lá. É isso que eu temo. Eu espero que eu esteja errado, que não tenha problema nenhum, que seja só uma operação mesmo. O pessoal vai fazer a operação lá, bacana, legal, muito parabéns e coisa e tal, um monte de exercício, pessoas voando e coisa e tal, fazendo um exercício ali e tal. Mas eu continuo com a pulga atrás da orelha por conta disso ser neste momento, né? Enfim, o Trump assegurou que os Estados Unidos já têm controle marítimo do Caribe, ou seja, não está entrando mais drogas pela água, que qualquer naviozinho que passa por ali, eles vão lá e derrubam. Então isso daí já está definido. Agora, ele disse também que estão revisando agora a fase 2 da luta contra os cartéis de narcotráfico. Então ele está dizendo que a fase 1, que era impedir a passagem de barquinhos de transporte de drogas pelo Caribe, ele já teria feito. Agora está fazendo a fase 2. Né? Ele não falou qual era essa fase 2. Mas vamos ver o que vai ser essa fase 2. Né? Eu suspeito, ou muita gente suspeita, que isso acabe gerando ataques à Venezuela. Né? Bom, o Maduro disse que os Estados Unidos está querendo o petróleo da Venezuela e não o tráfico de drogas, eu não sei o que lá. É aquela coisa tradicional, o pessoal adora dizer que os Estados Unidos quer petróleo, só que está desatualizado isso daqui, porque a verdade é que os Estados Unidos já produz hoje mais petróleo do que ele precisa. Os Estados Unidos hoje em dia é um exportador de petróleo, né? O gás de xisto, né, que é uma forma muito barata e simples de extrair petróleo, muito melhor do que do resto do mundo, e os Estados Unidos já é o líder mundial nisso daí, então meio que faz pouca diferença petróleo no mundo, né? Isso daí restou só mesmo para esses ditadores de merda ficarem dizendo, não, porque os Estados Unidos só quer o petróleo, não quer liberdade de verdade, não sei o que lá. E todo mundo sabe que o Maduro é mesmo um ditador, tomara que os Estados Unidos consiga os objetivos dele de tirar o Maduro do poder, né? O Pete Hegseth reafirmou que são legais os ataques americanos a lanchas narcotraficantes venezuelanas, evidentemente que são justificadas, ele está reforçando esse ponto aqui, né?
O José L. Scherres, que é especialista em segurança e proteção executiva da escolta do Trump, enviou uma mensagem urgente a militares e policiais de toda a Venezuela. Ele fala o seguinte, olha só, a gente não quer confusão, mas depois de acontecer o que vai acontecer, é isso que ele fala. Eu vou tocar aqui para vocês ouvirem ele falar. Depois que acontecer isso, eu recomendo para vocês o seguinte, não entreguem as armas, não façam nada, ao contrário. Jurem lealdade ao presidente Edmundo Gonçalves Urrutia, que é o presidente efetivo da Venezuela, diz que estão prontos a obedecer ele e pronto, e tudo vai acabar bem. Então o que ele está aconselhando aos militares e policiais lá na Venezuela, não precisa fazer nada, não precisa derrubar o Maduro, pode deixar. Espera acontecer o que vai acontecer nos próximos dias e depois, quando isso acontecer, prometam publicamente, deixem claro que vão obedecer a González Urrutia. E aí pronto, essa é a notícia dele. Eu achei legal. Vou tocar para vocês aqui, ó. Este mensaje es para todos los uniformados de Venezuela, no solo los militares, sino que también para los policías, los que están en el SEBIN, etcétera, para todos los que estén en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Para los buenos uniformados que me han preguntado, José, ¿es cierto de que ahora todos los uniformados, policías y militares, somos narcoterroristas para los Estados Unidos? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que sí les van a caer encima, que sí los van a eliminar. Si usted se enfrenta contra los Estados Unidos, se los van a eliminar. Entonces, he escuchado muchos que dicen entregar las armas. ¿Qué es lo que les recomiendo yo? No entreguen las armas a este régimen porque sí, los van a encarcelar, los van a torturar a su familia, etc. Lo que les recomiendo es que cuando pase lo que va a pasar con los Estados Unidos, usted haga caso a su presidente Edmundo González y María Corina. Ordene, ¿qué hacemos? Estamos a su disposição. Ponto. Estados Unidos. Então, como eu disse, né, ele falou aqui, o pessoal que veste uniforme, né, policiais, militares, o pessoal todo, o que ele deixou aqui é bem claro. Ele falou, não, mas a gente não quer ser confundido com traficante. Vai acontecer um negócio chato aí, mas a questão importante é a seguinte, não entreguem as armas agora, porque se você desistir agora, você vai ser perseguido pelo Maduro, vai ser colocado na cadeia, sua família pode sofrer, então fica quieto. Continua obedecendo o Maduro. Tá beleza. Os Estados Unidos sabem que vocês são reféns do Maduro. Só que quando acontecer o que vai acontecer em breve, estejam preparados para jurar lealdade a Maria Corina Machado e ao Edmundo González, que é o novo presidente da Venezuela. Okay? Tocante isso daqui. Bacana isso, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Protestos lá em Caracas, o pessoal jogou tinta na imagem do Hugo Chávez aqui, num lugar lá na Venezuela, né? O Hugo Chávez, esse painel aqui fala sobre os grandes heróis da Venezuela e coisa e tal. E lógico, o Hugo Chávez não é herói, o Hugo Chávez é a pessoa que desgraçou a Venezuela completamente, né? Bom, teve uma grande queda de energia na Venezuela em vários lugares nesse dia 5 de outubro. Lagoaíra, Mérida, Táchira, Falcón, Miranda, Portuguesa, Aragua, Zúria, Monaguas. Foram alguns dos estados afetados por falta de luz na Venezuela. Coisa típica de país comunista que cai a luz desse jeito, né? E finalmente, só para complementar, o Petro disse... Caramba, bicho, olha o que diz o Petro. Cara, o Petro, eu vou te falar, o mesmo sentimento de grandeza do Lula, que acha que está fazendo uma coisa maravilhosa ao fazer esquerdismo, né? Agora, o mundo não conhece mais a Colômbia por causa do Pablo Escobar. Agora o mundo conhece a Colômbia por causa do Petro. Puta que pariu. Entre o Petro e o Pablo Escobar, eu voto no Pablo Escobar, tá? Só para os colombianos ficarem sabendo. Entre os dois, eu prefiro o Pablo Escobar. Então, a Odebrecht, a casa caiu, né? E a blindagem da Odebrecht todinha está caindo no mundo. E a corrupção da Odebrecht vai deixar um rastro tóxico que a gente sabe muito bem onde pode chegar. Lula, toda aquela turminha lá, inclusive os ministros da Suprema Corte. O esquema envolve o atual presidente do Brasil e os atuais ministros da Suprema Corte do Brasil, que são as mesmas pessoas que estão querendo calar a internet, estão querendo censurar, estão querendo prender inocente. Estão prendendo inocente. Falamos de primeira mão para vocês aqui sobre a seção 301, de que o buraco era muito mais embaixo do que as pessoas pensavam, né? Eu me lembro de, em 2019, janeiro de 2019, me encontrar com autoridades americanas quando o Bolsonaro tinha acabado de assumir o poder. E eles queriam entender se iria ter uma mudança no Brasil com relação à questão de corrupção, crime, cooperação com terroristas, narcotraficantes, etc. E óbvio, né? Todo mundo viu todos os recordes, é assim que se fala. É recorde mesmo que fala? É recorde que fala? É recorde, é horrível. Recorde, né? No Rio a gente fala recorde, né? Mas o o correto é recorde.
Eu me policio pra falar recorde, mas é antinatural pra um carioca. Pra um carioca. Enfim, aí os recordes daquela extinta Polícia Federal que prendia bandido e confiscava e queimava, né, drogas. Hoje a Polícia Federal, Deus me livre. Então, aquela extinta Polícia Federal, que existiu em 2019 até o pouco mais do primeiro semestre, o Bolsonaro estava mostrando para o mundo inteiro, antes do Bukele, como que poderia ser feita a coisa. Aí deram aquele ipom no Bolsonaro, começou ali o Alexandre de Moraes, o Toffoli abre então o inquérito das fake news, e aí o resto da história você já sabe o que aconteceu de 2019 para cá. Pois bem, eles queriam saber se aquilo ia adiante. Então, quando surgiu a sessão 301, nós avisamos a vocês aqui. Pedro, pode ir lá no meu perfil, não preciso nem te mandar o link não, vá lá, Alan Conta 5, Alan Conta 05, Alan Conta 5, acho que é Alan Conta 5, e eu fiz uma outra thread, além daquela que eu comentei de manhã. Então prepare seu celular para você gravar aquele corte lindo e maravilhoso. Deixa eu só acompanhar a thread aqui no meu iPad, que eu não preciso ficar forçando a leitura lá. E aí surgiram novas decisões internacionais sobre o caso da Odebrecht. Então, a Odebrecht, a casa caiu, né? Então, esse thread que tá aí na tela, né? Paris entrou no jogo. O Neymar saiu de Paris. Saiu lá do Paris Saint-Germain. O que aconteceu? Paris, Odebrecht, OAS, o Weissmann, eu não sei nem como é que seria a melhor pronúncia. Weissmann, né? Em inglês eu não sei se é assim também. E a blindagem da Odebrecht todinha está caindo no mundo. Tinha uma blindagem da Odebrecht que ainda continua... Tem, né? Uma blindagem da Odebrecht que continua funcionando no STF. O Toffoli e a turminha lá tá perdoando todo mundo. Vai lá. Né? Perdoando todo mundo. A Corte de Apelação de Paris reabriu o caso da concessão da rodovia Linha Amarela Limex em Lima. A decisão é histórica e reconheceu que o contrato herdado da OAS pode estar fatalmente contaminado por corrupção. Não me diga. Brasileiro, quando ouve Odebrecht, OAS, etc., já sabe, né? A corte ordenou a revisão completa das provas, ou seja, delações de executivos, contratos e aditivos, pagamento de propina à OAS e à ex-prefeita Suzana Villaran para garantir a concessão. Isso lá em Lima, no Peru. E aí, vamos embora. O atual operador da concessão é a gigante Vinci, ou Vinci, que comprou o projeto em 2016, mesmo já sabendo do escândalo de corrupção da OAS na Lava Jato. E o detalhe bombástico é o seguinte: o ex-gerente municipal José Miguel Castro, peça-chave no julgamento de Villaran, ou Villaran, foi assassinado em casa 3 meses antes, com um corte profundo no pescoço. Ele iria assinar acordo de colaboração e entregar todo o esquema. Foi assassinado. O prefeito de Lima, Rafael López Aliaga, comemorou. É uma vitória contra gigantes multinacionais que lucraram com a corrupção. Nenhum contrato sujo pode obrigar o povo de Lima a pagar pedágios abusivos. A decisão francesa rejeitou a tentativa da Vinci, a gigante empresa lá de Lima, de blindar os contratos via arbitragem internacional. E a mensagem agora é clara: contratos nascidos de corrupção não serão reconhecidos por mais poderoso que seja a multinacional envolvida. Isso está acontecendo nesse exato momento em que o Departamento de Justiça nos Estados Unidos reabriu o acordo de leniência da Odebrecht, agora Novo Nor, de 2016, como nós... Voltaram ao Odebrecht, sabia? É mesmo? É. Usaram o Novo Nor de 2016. Assinado sob supervisão do Andrew Weissmann. Então, esse Andrew Weissmann, ou Weissmann, é o cara que a gente comentou hoje de manhã, e é aqui eu tô fazendo um retornozinho do que eu falei dele de manhã, no número 8 ali. O acordo Odebrecht é acusado de apagar vítimas e proteger empresas, diferentemente de outros casos do mesmo período, que nós comentamos de manhã. Então, Weissmann vai ter até o dia 7 de outubro, hoje é dia 2 de outubro, aniversário do Cabeção, meu primo,
O Anderson? Hoje. Pô, cara, parabéns pra ele. Aniversário do Anderson. Parabéns, Tem que mandar Anderson. parabéns pra ele direitinho. Gosto dele pra caramba. Figura sensacional. Meus sentimentos. Gente boa. E é... Pô, você é primo, cara. Pô, o Anderson é gente boa demais, cara. Gosto dele pra cacete, cara. Ele só é malandro porque ele tinha que estar aqui, né? Cara, gosto muito dele. Um grande abraço, Anderson. Por isso pra que eu você, fico cara. puto com ele, que ele não tá aqui. Então vamos lá. E a conexão é clara, né? Em Paris, contratos de OAS com a Odebrecht caem por causa de corrupção. Em Washington, o Departamento de Justiça vai revisar para ver se houve abuso de autoridade e se teve alguém que tentou blindar a Odebrecht em 2016. E o resultado é devastador para o PT, Odebrecht, Novo Honor e aos operadores da Lava Jato que articularam acordos suspeitos. A rede de proteção internacional está finalmente ruindo e a corrupção da Odebrecht vai deixar um rastro tóxico que a gente sabe muito bem onde pode chegar. Lula, toda aquela turminha lá, inclusive os ministros da Suprema Corte. E agora as cortes internacionais começaram a dizer basta. Voltou a se chamar Odebrecht a construtora em 2025. Maio de 2025 agora, maio. Olha só. Novo Honor ficou sendo o nome do grupo. Então, o resultado é esse, né? O resultado é que se no Brasil as pessoas, os alvos da Lava Jato, conseguiram dar o jeitinho brasileiro de contornar toda a situação lá no STF, nas cortes internacionais isso não vai acontecer. Agora você imagina, como eu falei de manhã, você imagina quando o Departamento de Justiça americano, a Corte de Paris, a Corte lá no Peru, todo mundo começar a entender, de fato, que o esquema envolve o atual presidente do Brasil e os atuais ministros da Suprema Corte do Brasil, que são as mesmas pessoas que estão querendo calar a internet, que estão querendo censurar, estão querendo prender inocentes. Estão prendendo inocentes. A situação do Brasil, ela tá muito clara, Lacombe, Max e a você, nossa querida quarta cadeira que tá nos assistindo. Eu comentei com um amigo meu, poucos minutos antes de a gente começar aqui, tava com um telefone com um amigo meu policial. E ele falou assim, cara, e aí, tem mais coisas? Eu falei assim, tem muita coisa pra sair aqui dos Estados Unidos. O problema é que eu não vejo os políticos brasileiros aproveitando-se da situação. Lacombe, eu te pergunto aqui agora. Qualquer pessoa sabe essa resposta. O pessoal no chat aqui vai até rir de mim. Se fosse esses escândalos todos aí, se isso aí estivesse acontecendo com o Luciano Hang, como estaria a Havan nesse exato momento? Não, diz pra mim, como estaria a Havan nesse exato momento, cara? Quebrada. Manifestação. Em chamas! Tudo da Havan sem fazer nada estaria errado. em chamas. Volta e meia queimam, né? Infelizmente, como está. E aí ia ter o quê? Protesto contra a Havan? Onde? Protesto. Onde? No Congresso Nacional. Sim. Os deputados estariam quebrando imagem da Estátua da Liberdade, escrito Havan, na frente do Congresso, dizendo isso aqui é símbolo de corrupção, que não sei o quê. Porra, a Odebrecht faz o que quiser no Brasil, é pega internacionalmente, todo mundo agora já tá sabendo que os caras são corruptos, canalhas, que eles vão ter que rever todo o esquema de corrupção que eles estavam fazendo em 2016, quando o Obama era presidente, e tava protegendo o Lula, e o PT, e a Dilma. Agora tudo vai à tona. Tudo vai à tona. Vai mostrar tudo. Tudo que vocês possam imaginar. E os deputados são como? Calados. Aí vocês me desculpem. Aí eu tendo a concordar com aquela pessoa que às vezes vem aqui no chat e fala assim, porra, não tem mais o que fazer, acabou. Com esses políticos de merda? Sim. Porque tá o Eduardo se ferrando. Eu ia mencionar aqui que eu vi detalhes, mas enfim. A gente sabe quem tá passando mal todos os dias em cima do sofá. Todos os dias. Eu não preciso dizer o nome. Eu vi o vídeo. A pessoa que tava lá mandou pra mim o vídeo. Não vou dizer o nome aqui agora. Todo mundo sabe quem é. Eu vi uma foto, ele tá muito magro ou aquela foto é... Não tá magro não. Mas ele tá passando mal direto, cara. Uma foto tá precisando de ir pro hospital, não pode. Pois é, aí tá o Eduardo se ferrando. Aí você tem meia dúzia ali, que é o Magno Malta, o Girão, até a doida da... Como é o nome dela? Damares. Você tem ali meia dúzia que tá fazendo alguma coisa. Aí no Congresso, na Câmara, você tem o Polon, você tem o Gaia. Tem muitos, né? Não quero ser injusto com ninguém, mas você tem ali alguns nomes, sempre os mesmos. Mas, porra, quase 100 deputados no PL, cara. Quase 100. Acho que é 90 e quanto? 92? Ele tinha 99, né? Mas perdeu. Então deve estar nessa faixa aí, 92, por aí. Deve dizer que seja 90. Pô, mas cara, de 90? Pô, pelo amor de Deus, Lacombe,
Eu repito, cara, se eu tivesse lendo aqui agora, tudo de corrupção, blindagem internacional, cacete a quatro, do coitado do Luciano Hang, da Havan, cara, ia estar tudo em chamas em todas as lojas da Havan. Nego ia estar gritando o nome do Luciano Hang no Congresso. Ninguém tá falando do Marcelo Odebrecht. Ninguém tá falando de nada. E chegar e falar assim, ó, Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América tá dizendo aqui, ó, vai investigar até o dia 7. Eles vão querer saber por que o Weissmann blindou a Odebrecht e ele tem só até o dia 7 de outubro para poder falar isso. Chamava a coletiva de imprensa, chamava a Globo, chamava todo mundo, não falava nada, dizia que era uma coletiva de imprensa, fazia em segredo o negócio, ó, não fala nada. Corrupção da Lava Jato viva no exterior, enquanto aqui tá todo mundo enterrando. Cara, era hora de nego tá gritando em cima do telhado. Mas não. A galera vai fazer vídeo. Aí depois vocês ficam bravos comigo quando eu falo que alguns deputados, né, precisam parar de fazer vídeo e começar a agir mais. Não fica bravo comigo, não. Eu não estou recebendo 33 mil do dinheiro do pagador de impostos.